Olá! Mais um vídeo para quem quer passar em concurso público na área da educação, educação escolar, políticas, estrutura e organização. É um livro que tem 3 autores, o professor José Carlos Libânio, o João Ferreira Oliveira e Mirza Seabra Toski. Nós vamos tratar de uma parte do livro, mas você pode se aprofundar mais no nosso site concursopublicomaster.com. Essa obra é importante, por exemplo, ela está presente nas resoluções sobre bibliografia para concurso da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. A obra está dividida em 4 partes. A educação escolar no contexto das transformações da sociedade contemporânea, as políticas educacionais, as diretrizes curriculares, estrutura e organização do ensino, e organização e gestão das escolas. A perspectiva de análise dos autores é considerar a escola e a sua organização como ponto de convergência entre o sistema de ensino e as práticas pedagógicas na sala de aula. O livro é dirigido a professores, para que estes se situem quanto aos fatores externos e internos envolvidos na dinâmica escolar e possam não apenas dominar saberes e competências docentes, mas tomar consciência das intenções dos formuladores das políticas e diretrizes, atuando de forma crítica nas transformações da escola. Vou dar aqui, nesse vídeo, um destaque ao 2º capítulo da primeira parte do livro, por sua relevância nos concursos. No capítulo 2, então, da primeira parte, esse título, A Educação Escolar Pública e a Democracia no Contexto Atual, um Desafio Fundamental, escrito pelo João Ferreira de Oliveira, ele procura refletir sobre questões atuais que afetam a educação escolar pública. Quais seriam esses temas, essas questões? A revolução tecnológica, a globalização e o neoliberalismo. Impactos e perspectivas da revolução tecnológica na globalização e no neoliberalismo no campo da educação escolar. Como essas questões impactam a questão da educação pública? A equipação eletrônica da escola, com vídeos, computadores, internet, etc., é só a ponta do iceberg da revolução tecnológica para a educação escolar. A revolução tecnológica é um desafio para a educação pública democrática, devido à velocidade com que as novas tecnologias passam a fazer parte da vida atual, assim como o processo acelerado de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais. Um novo tipo de sociedade está se formando, marcada pela técnica, informação e conhecimento. Uma sociedade técnico-informacional ou sociedade do conhecimento. João Ferreira de Oliveira tem uma visão de esperança e a favor da escola pública, assim como na defesa da igualdade de oportunidades em educação. Ao mesmo tempo, tem uma visão crítica em relação ao neoliberalismo e ao modelo de globalização por ele imposto. Abro aqui um parênteses para recordarmos os conceitos de neoliberalismo e de globalização. O que seria o neoliberalismo? Um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a total liberdade de comércio, ou seja, o livre mercado, pois esse princípio garantiria o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Defende ainda a mínima participação estatal nos rumos da economia do país. Algumas características: pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais e a diminuição do tamanho do Estado. E globalização. Globalização é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo,
seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. A questão, então, econômica. O processo de globalização se constitui pelo modo como os mercados de diferentes países e regiões interagem entre si, aproximando mercadorias e pessoas. O fato de a revolução tecnológica ter acontecido junto com o processo de globalização, como parte dele, e no mesmo tempo da implantação de políticas neoliberais, a educação tornou-se um problema econômico, na visão neoliberal, já que a educação passou a ocupar posição central no novo padrão de desenvolvimento capitalista. A educação, ou a escassez dela, passou a ser também fator de exclusão social. Profissionais desqualificados ficam excluídos do processo produtivo. E qualificação está atualmente ligada à educação e ao domínio das novas tecnologias. No novo processo produtivo, há lugar para o trabalhador polivalente, flexível, versátil, qualificado intelectualmente e tecnologicamente, que seja capaz de aprender sempre. Haveria então conexões e determinações entre tecnologia, novo paradigma de produção e desenvolvimento, educação de qualidade e elevação da qualificação. Ao mesmo tempo, esse novo profissional possibilita o aumento de produtividade, diminuindo em quantidade a necessidade de mão de obra. Como resultado, há a redução dos postos de trabalho e desemprego, lógico. O capitalismo neoliberal procura elevar a qualidade do ensino com o objetivo de aumentar a competitividade, eficiência e produtividade requeridas pelo mercado. Reflexo desse processo é o conceito de qualidade total aplicado à educação escolar, que lhe confere um critério mercadológico com a formação de um mercado educacional. Ao contrário de um projeto de educação para a inclusão social e promoção da cidadania e da igualdade, tem sido adotado um modelo calcado na competição. A mobilidade social passa, então, a ser pensada como desempenho individual. Na sociedade do conhecimento, é preciso dotar os sujeitos sociais de competências e habilidades para a participação na vida social, econômica e cultural, a fim de não ensejar novas formas de divisão social, mas sim a construção de uma sociedade democrática na forma e no conteúdo. Os objetivos para uma educação pública de qualidade diante dos desafios da sociedade contemporânea. Segundo Oliveira, alguns questionamentos devem ser feitos. Que objetivos educacionais devem ser estabelecidos para uma educação pública de qualidade? Que diretrizes e pressupostos fundamentais devem guiar a prática educativa, a fim de construir uma sociedade democrática e igualitária? Que cidadão se quer formar? Que preparação os alunos precisam ter para a vida produtiva na sociedade técnico-informacional? Segundo o autor, as transformações da atual sociedade apontam para a compreensão do país num contexto de globalização, revolução tecnológica e ideologia de livre mercado, neoliberalismo. No contexto da globalização como tendência internacional do sistema capitalista, aos países periféricos é imposta a adoção do Estado mínimo na área econômica e social e economia de mercado global sem restrições, com competição ilimitada. Como resultado, tem-se nesses países mais desemprego e exclusão social. O avanço científico-tecnológico e a globalização aumentam os bens de consumo, o bem-estar e a difusão cultural, assim como novos processos educativos e qualificação. Porém, concomitante a esse processo, há fome, desemprego, falta de moradias. Não se trata, segundo Oliveira, de negar o avanço científico-tecnológico,
mas de disputar concretamente seu controle, arrancá-lo da esfera privada e da lógica de exclusão e submetê-lo ao controle democrático da esfera pública, atendendo e satisfazendo as necessidades humanas. Para isso, é necessário definir claramente o papel do Estado e recuperar seu poder de ação, e um Estado controlado pela sociedade civil. Para o autor, a partir da década de 1980, o tema central para a educação passou a ser a questão da qualidade, entretanto, segundo os parâmetros economistas. Na década de 1990, em especial no governo de Fernando Henrique Cardoso, o sistema educativo passa por ajustes segundo a lógica economicista, que colocam como objetivo do projeto educativo adequar a educação escolar às exigências e necessidades do mercado. De direito universal, a educação passa a ser tratada como mercadoria. Citando Rinalda Silva, em Educação e Qualidade, Oliveira salienta que o aluno é parte da escola e não cliente dela. É sujeito que aprende, constrói saber e direciona seus projetos de vida. E, portanto, a escola não é uma empresa. Não pode pensar em falha zero. Ela lida com pessoas, valores, tradições, crenças, opções. A preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional implica que a escola deverá centrar-se na formação geral, cultural e científica, na preparação tecnológica e no desenvolvimento de saberes, habilidades e atitudes, compreensão da totalidade do processo de produção e capacidade de tomar decisões, no desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas encaminhadas para o pensamento autônomo, crítico e criativo. A formação para a cidadania crítica e participativa diz respeito a cidadãos trabalhadores capazes de transformar a realidade e dirigir ou controlar aqueles que dirigem a sociedade. A formação ética é um dos pontos fortes da escola do presente e do futuro. Trata-se de formar valores para todos os sentidos da vida. Segundo Habermas, é possível reabilitar a sociedade no âmbito da esfera pública, de modo que as pessoas possam participar das decisões não por imposição, mas por disposição de dialogar e buscar consenso, com base na racionalidade das ações expressas em normas jurídicas compartilhadas. Enfim, Oliveira propõe que repensemos a utopia educativa, considerando conceitos como investimento na capacidade do indivíduo, desenvolvimento de autonomia, formação mediadora das ideologias e cognição dialógica, reconsiderando as tarefas do Estado na educação escolar, assim que a democracia e a cidadania ganhem centralidade. Se você se interessou, fique ligado no nosso canal e também acesse nosso site concursopublicomaster.com e encontre lá outros materiais para se aprofundar. Não esqueça de dar aí o seu like, compartilhar os nossos vídeos e também os nossos artigos lá do site. Boa sorte!